Olá, queridos, bom dia. É a Chaia Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho e vamos à aplicação prática do vídeo 1. No vídeo 1, nós falamos que o primeiro passo é ser estratégico em todas as etapas do processo. Isso significa criar um plano de ação. E o roteirinho que eu quero passar para vocês hoje é esse aqui. Primeiro, separe inicialmente durante 30 a 60 minutos, 3 dias da semana para orar e tratar estas áreas. Então, 3 vezes na semana, períodos de 30 a 60 minutos, você irá se dedicar exclusivamente para tratar as suas áreas de falta de autoconfiança e baixa ou nula autoestima, beleza? Outra coisa que você também vai fazer, você vai jejuar no mínimo 2 vezes na semana, especificamente para estas áreas. E este jejum tem que ter uma duração mínima de 6 horas. E aí o jejum, como vocês já sabem, ele é corte de alimentos. Jejum não tem a ver com você deixar de fazer o que você gosta. Jejum sempre teve a ver com corte de alimentos. Então você não se alimenta no seu período de jejum. E aí você pode fazer aquele que nós chamamos de jejum completo, aonde você não vai inserir nem, não vai beber nem água, ou você pode incluir a água, certo? Um jejum com água, você não come nenhum tipo de alimento sólido, nada, mas você toma água. Ou você pode, caso você tenha uma medicação controlada e etc e tal, e não possa ficar sem se alimentar, então você pode fazer aqueles jejuns que vai incluir frutas e verduras, ok? E pelo período de no mínimo 6 horas não tem a necessidade de inclusão de carne. E é exatamente para essas áreas, ok? E o terceiro passo aqui, né, nesse plano de ação, você vai estabelecer para você um prazo de 15 a 45 dias para vencer completamente estes bloqueios. Esse prazo, querido, não é para Deus. Esse prazo é para você se pressionar e se fazer um voto com você de que você vai lidar com essas áreas rapidamente. Eu aprendi que se eu não estabeleço para mim nenhum prazo, eu vou deixando a situação se estender ad infinito. Eu vou empurrando com a barriga ao ponto de os meus netos herdarem aquele problema como herança. Então, querido, estabeleça um prazo para você. Não, já faz muito tempo que eu tenho essa área na minha vida e eu vou resolver isso em 15 dias, eu vou resolver isso em 45 dias. E eu quero dizer para você que Deus vai honrar esse prazo que você vai estabelecer para a sua vida, porque o próprio Deus já tem pressa em querer te atender, ok? Então, vamos agora para o nosso segundo passo do vídeo 1. Então, como foi dito no vídeo 1, agora o segundo passo é identificar os sofismas e as origens deles. E como nós falamos, né, sofisma é uma mentira que você acredita como se fosse verdade. É a sua verdade, como o pessoal costuma dizer hoje. E ela pode ser uma mentira completa, todos os ângulos e parâmetros dela são mentiras, ou pode ser uma verdade que foi distorcida. Ou seja, tem alguns pontos verdadeiros e outros falsos. Tecnicamente é o seguinte: é isso que foi dito, mas não é exatamente assim como você está interpretando ou como foi dito. Há partes dessa informação que não são verdadeiras. Então, naquele período reservado de 90 a 180 minutos semanais, né? Porque se você vai separar de 30 a 60 minutos 3 vezes na semana, vai dar mais ou menos isso aí. Munido de caderno e caneta, e aqui é importante, querido, que você separe, tenha acesso a esse caderno, a essa caneta, sempre que você precisar para consultar. Não pegue uma folha aleatória que você não vai saber onde vai colocar, que vai perder, que vai ser rasgada, não. E também, né, se não quiser, no caderno, na caneta, no seu notebook, tablet ou PC, aí fica a seu critério, mas que fique bem guardado num local de fácil acesso para você. Você vai elencar as opiniões suas e de outras pessoas que interferem em sua autoestima e autoconfiança, porque como nós falamos lá no vídeo, que você vai pegar principalmente na descrição, a nossa autoestima, a visão que nós temos a respeito de nós mesmos, do valor pessoal e tudo, é muito apoiado na concordância da opinião dos outros. Então, o quanto as pessoas falaram de mim que eu concordo. A partir do momento que eu concordo, eu entesourei isso na minha alma, então, por ter entesourado, eu comecei a ter essas opiniões
como a minha própria opinião, que serviu de base para a visão que eu tenho de mim mesmo. Ficou claro para você? Você não assista aquele vídeo ali, é 1 hora e pouco de ministração sobre autoestima. E você vai pegar e elencar essas opiniões. De que maneira? Você vai fazer 3 colunas. A primeira coluna é o que você pensa a seu respeito, tanto da sua capacidade, né, autoconfiança, quanto do seu valor pessoal, autoestima. Você vai elencar ali tudo que você pensa a seu respeito sobre isso. Depois, a segunda coluna é o que os seus criadores, e aí, né, eu usei o termo criador, porque nem todas as pessoas foram criadas, né, educadas pelo pai e pela mãe. Tem pessoas que foram criadas pelos avós e por aí vai. Então, o que os seus criadores dizem a seu respeito, dizem a seu respeito sobre a sua capacidade, o seu valor, né? Se eles sempre falaram bem de você ou não, disseram que você é um fardo, um peso, etc. e tal. E também a terceira coluna, o que outras pessoas fora dos seus criadores também falaram a seu respeito. Então aí entra o irmão, a irmã, o avô, a avó, se não te criaram, é o tio, o padrinho, a madrinha, a professora da escola, os namorados, para quem namorou mais de uma pessoa, namoradas, o marido, a esposa e atualmente, se já tiver filho, o filho não for maiorzinho, o que o filho fala a respeito da forma como essas pessoas te valorizam, como essas pessoas acreditam ou não na sua capacidade, você vai fazer esse elencar, você vai elencar essas opiniões, ok? A segunda coisa que você vai fazer também na identificação dos sofismas, você vai relembrar e elencar processos traumáticos repetitivos que auxiliaram a definir sua visão sobre si mesmo. Satanás, ele é perito em nos traumatizar. E todo mundo sabe que uma pessoa, ela precisa de repetição para poder aprender alguma coisa. Então eu preciso passar por várias vezes por aquele processo para poder aprender aquilo. Então, ao longo da sua vida, Satanás criou situações para te manter com baixa autoestima e falta de autoconfiança e fez você vivenciar diferentes contextos, mas tinha um elemento em comum. Você estava tendo o seu valor perdido e a sua capacidade atrofiada. Então, você começa a relembrar. Eu vou dar um exemplo, né? Durante muito tempo eu passei por diversas situações de rejeição. Dentro e fora da minha família, eu passei por diversas situações de rejeição que contribuíram para chegar um momento onde eu olhasse para mim e acreditasse que eu merecia ser rejeitado. Então, o processo traumático repetitivo, ele leva você a acreditar nos sofismas. Ele leva você a acreditar na mentira, porque Satanás levando você a vivenciar várias vezes a mesma situação, faz com que você trate ela como seu destino, como quem você é, ok? E o terceiro e último ponto dessa identificação de sofismas, você vai relembrar e elencar também situações de autossabotagem e auto-boicote. Então, você vai começar a estabelecer todas as vezes que você fugiu de oportunidades, que você falou mal de si mesmo, que você teve medo de tentar, ou teve medo de tentar uma vez, ou recomeçar. Todas as vezes que você fez isso no passado ou atualmente, você também vai fazer esse elenco. E dentro disso, desse processo, você vai orar a Deus para trazer à memória todas essas situações que a gente citou aqui. Por quê? Porque Deus ele vai trazer a memória das raízes, sabe? Daquela vivência que foi determinante. Ele não vai te trazer todas as situações, ele vai trazer só as determinantes. Não, ó, você passou diversas vezes por isso, mas foi aqui, ó, com 15 anos que isso entrou no teu coração. Você passou por diversas vezes por essa situação, mas foi essa aqui que você começou a acreditar de verdade que você era esse fracasso que você se vê. Ficou claro isso para você? Então vamos agora para os próximos passos. Então, queridos, agora nós vamos falar os 3 a quinto, né, os três últimos passos que faltam, que eu coloquei como busca, meditação e ação. Primeiro desses passos, né, que foi dito ali que você tem que internalizar a verdade, né, e como é que você vai começar a fazer isso. No período reservado, aquele lá de 90 a 180 minutos semanais, unido também de caderno e caneta, ou note e tablet, fica a seu critério. Você vai elencar textos bíblicos que refletem a visão de Deus sobre a importância, autoestima e capacidade humana.
E também, se você já tem experiência com Deus, já tem intimidade com Deus, tudo aquilo que o Pai já falou para você a respeito sobre você mesmo, sobre a sua capacidade, não é todas as coisas que Deus já disse para você, mas o que tem a ver com sua capacidade e o seu valor próprio. Que Ele falou com você de forma direta, né? E que Ele também falou com você de maneira indireta, por meio de outras pessoas. Você vai elencar todas essas palavras, certo? E aqui, dentro dos versículos bíblicos, eu dei alguns, né, alguns como referência, mas existem muitos mais. Então, Salmos 8, 3, do 3 ao 8, Salmos 18, Mateus 10, 31, Romanos 8, 28, 32, por aí vai. O que você vai fazer depois de elencar? Você vai, né, escrever, você também vai imprimir para colar nas paredes ou no quarto onde fica mais visível, para colocar na porta da geladeira, né, para no, sei lá, no carro, onde você conseguir. Você vai gravar áudios para você escutar isso, recitando estes textos na primeira pessoa. Então, você não vai ler que Israel ama a Deus, não, você vai ler que Deus me ama, que Deus me coroou de honra e glória, que Deus me dará graciosamente todas as coisas. Você vai falar na primeira pessoa. E você vai ler, ouvir e repetir durante o período reservado, certo? Desse período de 90 a 180 minutos semanais. E também sempre que estiver disponível, né? Como o apóstolo Paulo fala, no tempo e fora de tempo. Você vai fazer sempre que precisar, você vai ler essas coisas, vai refletir sobre elas, vai falar a respeito dela, vai inculcar isso dentro da sua mente para que isso possa habitar dentro do seu coração. Mas é muito importante, querido, que o processo de internalização não é só falar da boca para fora. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa começar a dizer em contrapartida para sua alma que qualquer coisa diferente dessas verdades que você destacou é mentira. Não, eu achava que era assim, não, mas Deus me dá esse nível de valor. Ele me coroou de honra e glória. Então eu sou muito especial. Qualquer coisa fora desta verdade é mentira. Você vai começar também a ministrar a sua alma. Qualquer coisa fora disso que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo, que nós estamos absorvendo, que for contrário a isso, é mentira. Não basta apenas você dizer da boca para fora, você também tem que ministrar a própria alma e dizer é mentira qualquer coisa fora disso. E você vai fazer isso dentro desse período e sempre que estiver disponível. Outra coisa também, você vai pedir ao Pai que lhe dê experiências que afirmem estas verdades em você. E as experiências, querido, é um leque, ok, de situações. Podem ser sonhos, visões, né? Pessoas vindo conversar com você a respeito disso. Podem ser como é que fala, outra coisa que também geralmente ocorre, hinos que de repente você se lembra que reforça essa situação, mas também ou também são oportunidades que Deus irá te dar para você romper com um ciclo de autossabotagem e auto-boicote, para que você consiga, né, corrigindo, enxergar a própria capacidade. Então, peça a Deus para lhe trazer essas experiências, tanto essas mais internas para você refletir, guardar, memorizar mais, quanto aquelas que vão levar você a voar, que vão levar você a se transformar, a sair desse casulo, certo? E se transformar nessa borboleta, vamos botar assim. Ficou claro essas coisas para você? Agora eu vou conversar um pouquinho com você sobre as contramedidas satânicas. Algumas situações que Satanás pode e vai fazer para te impedir de dar esses passos rumo à sua libertação. Belezinha? Até daqui a pouco. O que são as contramedidas satânicas? As contramedidas satânicas são os comportamentos ou as estratégias padrões que Satanás costuma fazer para impedir eu e você de vivermos dentro da nossa identidade e da nossa vida em Deus. Satanás, querido, ele é cíclico e repetitivo. E geralmente, para qualquer área da sua vida, ele sempre vai agir dentro dessas quatro áreas, dentro desses quatro padrões de comportamento.
E ele pode até acrescentar um ou dois pontos a mais que eu vou estar conversando com vocês ao longo dessa série, mas no geral, em via de regra, ele sempre inicia o seu ataque dentro dessas quatro maneiras. A primeira delas é reforçar sofismas, mentiras, por meio da cultura e da religião. Como você sabe, querido, a cultura hoje jaz no maligno. Então, toda a cultura terrestre, a iniquidade, né, toda a cultura terrestre está apoiada na iniquidade. E sendo assim, praticamente ela é 100% maligna. E a religião, independente da boa intenção da pessoa, da sinceridade do coração dela, repetindo, em si a religião ela é uma estratégia satânica para desviar as pessoas de se relacionarem com Deus de uma maneira correta. Então, querido, por meio da religião e da cultura, Satanás vai desestimular você a desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança e também qualquer outro parâmetro da justiça que Deus quiser restabelecer na sua vida, principalmente no aspecto de autoestima e autoconfiança, levando você à correta sobre arrogância e soberba e humildade. Então, para você não ser arrogante, soberbo, para você se manter humilde, Satanás vai levar você a dizer assim: não reforce, não desenvolva essa a sua autoestima. Não queira ser autoconfiante, porque olha, cuidado, você pode se tornar arrogante. Olha, cuidado, você pode se tornar soberbo. Olha, cuidado, você pode deixar de ser humilde. E aí, o que ele faz? Ele começa a dar uma interpretação diferente do que humildade, arrogância e soberba geralmente significam. Uma pessoa humilde, de acordo com os padrões culturais e religiosos, de acordo com Satanás, é alguém invisível, que gosta de ser ninguém, que gosta de não ocupar lugar nenhum, que gosta de não estar destacado nenhum, que gosta de não atrair atenção para si. Uma pessoa que gosta de atrair atenção para si não é humilde. Uma pessoa que gosta de se destacar aos olhos de Satanás não é humilde. E aí, dentro da sua vida com Deus, tem um momento que você fica em evidência. E aí Satanás começa a dizer, ó, você está deixando de ser humilde. E aí você, não, eu quero ser uma pessoa humilde, então não vou desenvolver minha autoestima e minha autoconfiança, porque eu não quero deixar de ser humilde, eu vou continuar aqui, boqueado, invisível, certo? E aí, também dentro desse parâmetro, vem a arrogância e a soberba, que geralmente ela significa praticamente a mesma coisa, mas não é bem assim não. E aí fala, você fica dizendo que você tem capacidade. Não, você não tem capacidade nenhuma, você é ninguém, né? Diz dentro da religião. Né? A Terra é um pontinho de nada no meio do universo, o ser humano é o ser do planeta. Aí faz você se sentir ainda menor. Então, o arrogante, aos olhos de Satanás, significa aquela pessoa que fica dizendo tudo que pode fazer, tudo que é, tudo que sabe, que fica se exibindo e olhando as pessoas superiores a si mesmo. Isso que ele entende como arrogante e soberbo. Só que na realidade tem um pontinho distorcido aí. O arrogante não é quem diz quem ele é ou o que ele pode fazer e nem que se coloca numa posição acima das pessoas. O arrogante é aquela pessoa que mente para os outros e para si mesmo, dizendo que pode o que não pode, que é capaz quando não é capaz, que tem direitos quando não tem direitos e que possui níveis, que possui níveis de autoridade que não possui. Então, o arrogante não é quem pode fazer, mas quem mente dizendo que pode quando não pode, que tem direitos quando não tem direito. É aquele que toma para si, se apropria indevidamente de recursos, capacidades, direitos, posições de autoridade que Deus não estabeleceu para ele. No fundo, o arrogante nada mais é que um grande falastrão, que um grande mentiroso. Só que Satanás não fala isso de arrogância. Ele diz assim: arrogante é quem se revela para os outros, quem fica dizendo o que pode, o que não pode fazer, quem fica dizendo sua própria capacidade. Aí, para não querer ser arrogante, você se atrofia.
Para se manter dentro da visão do mundo de humildade, você se boicota. Ficou claro isso para você? Vamos à próxima estratégia, o contramedida satânica. E geralmente esses reforços, né, essas mentiras, eles vão vir de que maneira na sua vida, né? Como é que vai surgir isso? Por meio de notícias, né, livros, vídeos, filmes, de repente deu vontade de assistir, viu o filme tal, e você nem sabe de onde veio essa vontade. Aí quando chega lá, reforça aquela visão incorreta de arrogância, de orgulho, de humildade, levando a você a dizer, não, eu estou errado, eu não deveria cuidar, eu não deveria querer ser mais do que eu sou, né, querer me aparecer, etc. e tal. Conversas com pessoas diversas, próximas ou não próximas, comentários, eu até coloquei aqui olhos entre aspas, porque não é aleatório, é intencional. Mas parece para você, aos seus olhos, porque você não está ligado que você tem um inimigo, é muito espontâneo. Do nada alguém pegou e comentou isso e tal. Outra coisa que também acontece muito é a aproximação de pessoas que reforçam os antigos padrões. Então, você conhece uma pessoa que é medíocre, o falso humilde? Essa pessoa, mesmo que faz 50 anos que você não conversa com ela, vai se aproximar de você. Conhece uma pessoa que é verdadeiramente arrogante, verdadeiramente soberbo? Ela vai se aproximar de você também. Então, Satanás vai começar a também levar você a se aproximar, a levar essas pessoas a se aproximarem ou reaproximarem de você para te desestimular a querer se mover nisso. E essas pessoas tanto vão ser usadas para reforçar esses padrões dentro da sua vida, quanto elas serão utilizadas, porque elas dão brechas para Satanás, para desestimularem abertamente você sobre isso. Cara, você sempre será um fracassado. Pra que tentar? Desiste, sabe? Naquele melhor estilo de mulher de Jó, amaldiçoe esse Deus e morre, né? O melhor estilo de mulher de Jó. Então, pessoas, literalmente, que ou elas, pelo próprio testemunho ou testemunho de vida, vão motivar você a permanecer nulo e atrofiado nessas duas áreas, ou vão dizer que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo, para manter você nesse padrão incorreto. E por último, Satanás vai criar falsas oportunidades. O que é falsas oportunidades? Por isso que você tem que perguntar a Deus qual é o seu propósito e qual é o seu lugar. E se você for dar algum passo, benefício divino para você fazer isso. Porque as falsas oportunidades são assim, parece aquele negócio da China, né? Que de repente você vai lá, tenta, investe dinheiro, investe tempo, investe recurso e não dá certo. O que que isso vai fazer para você dentro da sua alma? Vai te frustrar do parâmetro de frustração e vai dizer: eu nunca dou certo com nada, tudo que eu tento nunca acontece, realmente eu não tenho uma vida mesmo em Deus e etc e tal. Então você também tem que ficar ligado com falsas oportunidades. A única maneira de identificar uma falsa oportunidade é buscando a Deus, querido. É buscando a Deus. Literalmente, Deus vai te dizer assim, ó, Deus ele vai falar para você por que que você deve dar chance para isso e por que que você deve não dar chance para isso. Porque, como a gente costuma dizer, né? Por trás de uma vida melhor de Deus, existe a boa vida que Satanás quer te proporcionar. Então, Satanás, muitas vezes, ele não vai utilizar má ideias para te impedir de viver o plano melhor de Deus. Ele vai te dar uma boa ideia. Então, oportunidades de negócios, de contatos, de aproximações, de você mostrar seu valor, de você mostrar, entre aspas, seu talento. E aí você acredita que é Deus, mas não. Satanás ele quer te ver fracassando nessas áreas para desestimular você a desenvolver sua autoconfiança de que você é capaz sim de ter vitória em todo o caminho que Deus propôs para você. Ficou claro isso para você? Então até a aplicação do próximo vídeo. E o que eu quero destacar para você sobre passos, né, outras orientações mais práticas do vídeo 2 é que primeiro que você busque a Deus e crie o hábito de anotar
todas as informações que lhe serão passadas a respeito de você, vida e propósito. Anote, certo? Anote, querido, crie esse hábito de anotar. Deus falou isso ao meu respeito. Deus falou que eu farei isso. Deus falou que vai acontecer isso na minha vida, até para você poder confirmar o que é verdadeiro e falso. Anote. Anote, eu vou dizer para você pessoalmente o quanto foi importante para mim essas anotações ao longo da minha vida, de muitas vezes eu precisar, eu de repente ficar confusa e olhar e voltar para os meus cadernos e ver, essa foi a direção que o Pai me deu para esse ano, isso foi o que ele falou que iria acontecer comigo, é isso que eu devo fazer, e conseguir me reposicionar. Então, crie este hábito, ok? Crie este hábito para você começar a anotar. Outra coisa, identifique a máscara da duplicidade e os argumentos que a sustentam. Uma das coisas que você vai aprender é que Satanás tem o hábito de dar o tapa e esconder a mão. As principais estratégias de Satanás são sutis, para que você não perceba que ele está agindo e para que você não perceba que essa linha de pensamento seu é iníquo. Então, muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes, 98% das vezes, a iniquidade está disfarçada como anjo de luz dentro de você. Então, a duplicidade, ela é tratada muitas vezes para você como uma coisa boa, né? Como eu falei, as pessoas têm o hábito de tratar a falta de integridade como se fosse um comportamento de maturidade e sensatez, porque ninguém deve ser aquele crédulo que confia em todo mundo, que se entrega a tudo, ninguém deveria se entregar 100% de cabeça em nada. Então você precisa perceber como a duplicidade, a falta de integridade está mascarada dentro de você. Eu vou te dar um norte, certo? Você pode olhar pelo o seu comportamento desconfiado. Você é uma pessoa desconfiada? Então, e você concorda que é bom ser desconfiado? Eu vou te dizer que a desconfiança é duplicidade. Uma pessoa desconfiada, ela não se entrega 100% a nada e nem a ninguém. Então, os argumentos que sustentam seu comportamento desconfiado é a visão positiva que você tem da duplicidade. Você precisa ver a máscara para poder arrancá-la, certo? Outro caminho que você pode identificar também como a falta de integridade está estabelecida na sua vida, lá dentro da autoconfiança mesmo. Né? Você não se entrega 100% a nada porque você não acredita na sua própria capacidade, acredita que não vai fazer nada direito, etc. E tal. Então, verificando a forma como a falta de integridade se disfarça na sua vida, vai ser a melhor maneira, vai ser o primeiro passo, o principal caminho para você arrancar isso daí, ok? Outra coisa, dedique-se a um projeto, pessoa ou relacionamento por um período de 30 dias sem oscilar. Todas as pessoas que não têm integridade, elas têm falta de iniciativa e falta de acabativa. Por elas não se entregarem 100% a nada, elas têm o hábito de vacilar com quem quer que seja além delas. Elas não vacilam só com Deus, só com os outros, elas vacilam com ela mesma também. Então, uma das coisas que Deus trabalha para levar você a ser uma pessoa diligente, íntegra, resiliente, perseverante, ele vai levar você a se dedicar a um projeto, uma pessoa ou um relacionamento por um período de no mínimo 30 dias, aonde você vai tomar a iniciativa de iniciar esse projeto, de contatar essa pessoa ou de investir nesse relacionamento comercial ou não por 30 dias. E você vai ser o principal responsável para fazer isso dar certo. Então, dedique-se. E quando eu falo dedicar-se, ouça a Deus quando ele dizer assim, ó, esse é o projeto, esta é a pessoa, este é o relacionamento ou acordo comercial que você tem que investir. E por último, né, siga todos os passos informados para o vídeo 1, se atentando também para as contramedidas satânicas. Então, quando você for tratar a sua área de integridade, certo?
e trate uma área por vez, tá, querido? Não é só porque a gente falou 3 assuntos aqui ao longo da semana que você vai querer tratar tudo de uma vez só, não. Trate uma área por vez. Quando você for tratar a sua área de integridade, então você também vai separar de 90 a 180 minutos semanais, vai jejuar 2 vezes por semana sobre isso, vai elencar todos os pontos, vai internalizar a verdade, vai estudar as escrituras a respeito do que integridade significa de verdade, o quanto é bom ser íntegro, o quanto Deus honra o íntegro e etc e tal. Todos esses processos agora no que compete à integridade. Ficou claro para você? Então até a aplicação do próximo vídeo. E sobre a filiação, né? Além de todos os passos que a gente já está passando aqui na aplicação prática e também o que estão nos vídeos, ok? Qual é os outros que eu quero destacar para você hoje? Primeiro é busque a Deus não apenas para ser instruído ou orientado ou beneficiado, mas para conhecê-lo e entendê-lo. Então, tenha um tempo de buscar o Senhor para saber quem Ele é. Tem um hino da catedral muito antigo que diz assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Eu acredito piamente que essa música ela foi baseada lá naquele texto de 1 João que nós passamos para vocês, né? À medida que Deus se revela, você vai acabar se tornando como ele. Então você precisa pedir para Deus se revelar para você. Você precisa ser um Moisés, né? Moisés perguntava assim: onde a tua glória assiste? Qual é o caminho que você anda? Deixa eu te ver, deixa eu te conhecer. E à medida que ele foi querendo conhecer a Deus por quem Deus era, que ele começou a querer entender os pontos de vista e as opiniões de Deus, Moisés conseguiu se conformar à imagem do Deus pleno, se conseguiu se conformar à imagem de Elohim. Então, para desenvolver a sua filiação com Deus, você precisa buscar a Deus não apenas para ser instruído, orientado, para ter as suas necessidades supridas, mas também para conhecê-lo, porque a partir do conhecimento que você tem dele, você vai entender quem você deve ser, ok? Outra coisa, reserve no mínimo 30 minutos diários para esse momento de busca. Então, ao contrário dos outros 2 pontos que eu falei que você poderia separar de 90 a 180 minutos semanais, esse aqui, por ele ser essencial, seria muito interessante que você fizesse isso todos os dias, pelo resto da sua vida, por toda a sua eternidade, todos os dias, no mínimo, querido, 30 minutos diários para este momento de buscar a Deus, para conhecê-lo, para entendê-lo, para se tornar um justo, né? Aquele que busca e que entende a Deus. Outra coisa, analise e confronte com a verdade suas opiniões pessoais a respeito de Elohim. Muito da dificuldade que você tem de entender e conhecer a Deus é porque Deus se comporta de uma forma diferente da sua opinião e da sua interpretação pessoal. Então, essas opiniões e interpretações pessoais precisam ser confrontadas à luz da verdade. Muitas heresias que eu vejo dentro da religião, principalmente cristã, elas estão apoiadas porque as pessoas achavam que Jesus tinha que ser de determinada maneira, que o Espírito Santo tinha que ser de determinada maneira, que o Pai tinha que ser de determinada maneira. E aí, por causa dessas opiniões pessoais, as pessoas começaram a distorcer os textos e uma série de outras coisas. Então, é muito importante para que você possa desenvolver sua filiação. Você tem que ter uma visão muito clara de quem os seus pais são, de quem a sua família é. Então você precisa elencar as suas opiniões a respeito de todas as pessoas da família de Elohim, principalmente Yahvé, Espírito Santo, né, pai e mãe, e a partir disso, certo, confrontar essa opinião com a verdade dentro daqueles parâmetros das 16 características que a gente falou no vídeo. E o último, esteja atento para as situações que surgirão para que você vença a vergonha de agir como filho de Deus. Deus vai estabelecer situações ou vai se aproveitar de situações na sua vida para você vencer a intimidação de não se comportar como um filho dele diante de outras pessoas. Você precisa estar atento a isso para perceber o seu nível de dificuldade de não ter vergonha de se assumir como um filho de Elohim. Ficou claro para você? Então, até a nossa próxima aplicação. Deus te abençoe.